O poder local, a designação de poder local, uma interrogação que se pode pôr, é se ela é igual a poder local democrático e também igual a autarquias locais. Ou seja, se esta equação poderia ser classificada como afirmativa. Bom, de facto, a expressão poder local é uma expressão que é nova entre nós, nova no domínio da história, do desenvolvimento histórico do nosso país. Portanto, as constituições anteriores não falavam no poder local. Havia várias noções, vários conceitos, várias palavras: município, autarquia, autoridades locais, freguesias, câmaras municipais, mas a expressão poder local, o conceito e a expressão poder local não existia. E em 1965, a Assembleia Constituinte chamava a vossa atenção porque não houve nenhum projeto de nenhuma das forças políticas que propusesse para o título 7, digamos, da Constituição, a expressão poder local. O projeto do MDP-CDE continha lá uma parte de, uma alusão a isto, mas não era no mesmo contexto daquilo que se chama poder local hoje em dia. Portanto, foi na comissão especializada que surgiu essa formulação de poder local. O Jorge Miranda, que enfim, é um constitucionalista português bastante considerado, diz que apenas existe poder local se for poder local democrático. Portanto, isto quer dizer que pode haver um poder local que seja menos democrático, ou que não seja democrático, não é? E, portanto, não basta a atribuição jurídica da personalidade coletiva dos municípios e das freguesias, ou até das competências e atribuições que tenham. Portanto, é preciso algo mais do que isso. Portanto, é preciso uma noção política do que é o poder local para se considerar que ele é poder local democrático. Ele diz que, no fundo, o poder local apareceu em 75, na Constituição, como é um corolário de uma maneira particular de entender a sociedade política então existente e virada para o futuro, designadamente tendo em conta um projeto transformador e que, na altura, apontava para o socialismo. E chamava a atenção que o poder local, tal como aparecia, podia e devia-se combater as tendências anarcopopulistas, que esse mesmo poder local podia conter, ou um desvio para neocaciquismos. Portanto, o poder local não é assim uma coisa absolutamente estanque a deformações. E, portanto, pode-se perguntar se o poder local pode ser negativo, pode ser menos positivo. Ele pode pôr-se em antagonismo com a ordem democrática instalada num país, com o poder legítimo dos órgãos de soberania. Eu gostava de chamar a vossa atenção para uma coisa que talvez não seja muito sabido. O PCP, em 1975, na Comissão, votou contra a expressão poder local. Exatamente porque, na altura, se considerou que ela podia ser entendida como contraposição ao poder central. E, portanto, enfim, houve essa votação. É claro que isto, enfim, teve um valor apenas simbólico, porque, passado pouco tempo, em 1977, já num editorial da revista Poder Local, se falava, e se defendia, e se dizia que a publicação da legislação que institui o novo sistema da administração local tem que sair, tem que ser publicado. Portanto, em março de 77 ainda não tinha sido publicado. E, portanto, havia uma exigência de que saísse, e dizendo-se que é uma exigência democrática fundamental, porque dezenas de órgãos de poder local, e então já se afirmava esta noção de poder local, estão a reunir-se e estão a exigir que isto aconteça. As visões do poder local são muito variadas, portanto, há uma visão relativista, portanto, expressa, por exemplo, pelo Freitas do Amaral, que diz que isto do poder local só há poder local, em geral, ele nem fala na questão
se é poder local ou se é poder local democrático, desde que haja um volume grande de competências e atribuições e meios, é que se pode dizer que há um poder local. Depois há outras visões mais políticas, designadamente como a do Vital Moreira e a do Gomes Canutilho, que defenderam, enfim, praticamente desde sempre, que de facto o poder local existe porque tem uma vertente política. E existe de facto, não depende de nada. Existe. É uma visão política, está ligada a poder político e não tem que antagonizar o poder central. Depois há visões, por exemplo, o Tocqueville, o francês que estudou muito bem a democracia americana, diz que tem uma visão naturalista. Ele diz que o poder natural dimana quase da natureza, assim como uma fonte, uma coisa natural. Enfim, é uma visão um bocado discutível. Em Portugal também existem essas visões, um bocado mais poéticas, do António Sardinha e do Trindade Coelho. Uma visão até... a visão do Tocqueville é mais até sobrenatural, portanto, é uma dimanação, ele diz que é uma instituição saída diretamente das mãos de Deus. O poder local. Bom, o poder local não era o poder local, eram as comunas que ele estava a estudar, as comunas e as outras formas de organização autárquica na altura. A visão portuguesa em Portugal é muito fortemente defendida pelo Alexandre Plano, pelo Almeida Garrett e por outros. Há visões utópicas, por exemplo, o Manorque e Silva defendeu uma visão que era o socialismo municipal. Ele dizia que o socialismo se implantava nos países, ou podia se implantar nos países através do poder local. E era uma visão do socialismo municipalista. E claro, depois há as visões do Estado Novo, enfim, ou do fascismo em Portugal, designadamente, como dizia o Marcelo Caetano em 1936, que dizia que imaginar instituições municipais poderosas, ricas, quase independentes, pode conduzir a um romance, mas não a um programa administrativo. É claro que o Marcelo Caetano, nessa altura, estava muito preocupado exatamente com as tais visões do socialismo municipalista. Portanto, o que se pode daqui concluir é cuidado. Para analisar as questões do poder local, enfim, na minha opinião, não se deve endeusar o poder local. Devem-se fazer análises críticas, racionais, objetivas, do que é, do como se defende e, portanto, estabelecer lutas no quadro constitucional. O nosso quadro constitucional ainda é bastante bom para defender uma justa visão do poder local e, portanto, defender isto sempre através de políticas de alianças o mais amplas possível. É possível fazer isso para defender o poder local em Portugal. Bom, agora passando a um outro assunto. Hoje o professor de manhã deve ter abordado já muito bem e profundamente estas questões, portanto eu vou só dar 2 ou 3 notas, mas ao falar-se no título, estamos a falar de poder local, no título da nossa conferência, poder local e as forças neoliberais. A designação de neoliberal, ou de forças, enfim, do neoliberalismo, ou do neoliberal, é de um alemão, Rostov, mas, enfim, ele inventou a designação, mas não teve muita influência na altura, lá o que ele dizia. Portanto, o neoliberalismo só ganha expressão forte a seguir, enfim, no início da década de 70, e principalmente com a primeira grande crise do capitalismo. A primeira, enfim, a grande crise do capitalismo, chamado o primeiro choque do petróleo, enfim, estão recordados. Nesta altura, de facto, aquilo não teve só como expressão um choque de petróleo, mas sim uma grande crise económica e social que se estabeleceu e, no contexto desta crise, o neoliberalismo começou-se a impor. Até aí vivia-se, embora já numa época de rescaldo, digamos, no keynesianismo. Este autor tinha defendido que não havia, no capitalismo, nas forças de mercado, não havia nenhum mecanismo corretor automático que pudesse corrigir a depressão, pudesse corrigir a falta da procura, a falta de poder de compra, a falta da procura agregada e, portanto, pudesse corrigir também o desemprego elevado. As forças de mercado, por si próprias, livremente a funcionar, não resolviam o problema. E, portanto, ele preconizava uma intervenção forte do Estado
para inverter esta tendência, para que a queda da procura, digamos, fosse invertida e para que se alterasse o ciclo. E esta política foi aplicada por vários governos, particularmente a seguir à Segunda Guerra Mundial, enfim, designadamente na Europa, com o Plano Marshall apoiado, estimulado também pelos Estados Unidos, e, de facto, houve toda uma grande, digamos, um grande dinamismo. E é preciso chamar a atenção que o keynesianismo não tem nada a ver com o socialismo, nem defende a via para o socialismo, nem defende o socialismo. O keynesianismo é, de facto, uma forma de salvar o capitalismo do colapso que na altura se colocava, a seguir à grande crise de 29, 30, enfim, da Bolsa de Nova Iorque, mas depois que se espalhou um pouco por todo o mundo. E, portanto, isto, no fundo, o que se pretende é defender o capitalismo. Mas o que é certo é que se propiciou realizações importantes no âmbito da social-democracia, designadamente com o Estado de Bem-Estar, ou o Welfare State, o Estado de Providência, que enfim, são designações mais ou menos equivalentes, ou o Estado Nórdico, o modelo nórdico, e, portanto, isto foi possível trazer boas realizações para as sociedades, para as pessoas, para os trabalhadores, mas dentro deste espírito, digamos, e não num espírito revolucionário de mudança para qualquer tipo de socialismo. É a minha convicção de que, digamos, estas experiências keynesianas, enfim, chamemos-lhe assim, do ponto de vista político, social-democratas, enfim, de uma social-democracia nórdica, chamemos-lhe assim, também foram muito para a frente por causa do medo do comunismo. E, portanto, como existia uma fortes estados socialistas, o Comecon, portanto, portanto, toda a organização económica, eles no pavor, digamos, é para que isto se espalhasse e que por outros países também, digamos, se fosse, digamos, feita a mutação para sistemas socialistas, enfim, tendência comunista, chamamos assim, é evidente que as forças políticas e do capital se organizavam de maneira a que vamos dar o máximo para que o pessoal, digamos, se esqueça um bocado desse desvario. Enfim, é uma interpretação que pode ser contestada. Portanto, começou por ser uma recriação da adaptação do liberalismo clássico e depois, em 1973, 72, 73, é que começou a ir para a frente e, no fundo, o que é o neoliberalismo. Portanto, não é só uma doutrina. Do ponto de vista de doutrina económica, é a absoluta liberdade dos mercados e a restrição à intervenção estatal, digamos, na economia. Enfim, salvo se for para beneficiar o capital e prejudicar o trabalho. Aí pode intervir. Agora, intervir de outra maneira? Não. O mercado funciona. Portanto, isto é, grosso modo, uma linguagem um bocado sintética. Os centros difusores, esta ideia não surgiu de repente. Enfim, pode-se dizer que esteve sempre latente, digamos, enfim, nas sociedades e no espírito de quem vê esta questão do trabalho e do capital. Mas, a partir de duas escolas em particular, a escola austríaca e da escola de Chicago. A escola austríaca, com um economista, filósofo, socialista moderado, o Hayek, enfim, foi socialista moderado, e começa progressivamente a rebelar-se, não era contra o socialismo, era contra o keynesianismo, escrevendo um livro que é a servidão das coisas, portanto, o caminho da servidão, perdão, em 1940 e tal, 44, 43, e, portanto, neste livro é interessante ver como ele dramatiza o facto do Estado estar a intervir. Repara, estar a intervir num domínio keynesiano, num domínio social-democrata. E ele dizia que era terrível, porque as pessoas perdiam a sua liberdade. E, portanto, aquilo era um mal terrível. Enfim, criou sociedades. Portanto, estas forças, estas pessoas, estes pensadores, que são pessoas, digamos, de grande, muitos deles de grande estatura intelectual, inteligentes e ligados
obviamente, a determinado tipo de pensamento, mas o que não deixam de ser pessoas de grande estatura e de grande poder de pensamento, criavam conferências, seminários em torno de uma sociedade, o Monte Pelerin, e, portanto, organizavam coisas, como hoje a gente ouve também dizer que eles se reúnem no Fórum de Davos. Portanto, no fundo é para acertar, digamos, como se combate nesta luta que está sempre em curso. E, portanto, ganhou um prémio Nobel em 74, no mesmo ano em que o deram um prémio Nobel a uma pessoa que tinha ideias completamente diferentes deles, o Myrdal. E, portanto, enfim, a academia normalmente sueca dá assim uma no cravo, outra na ferradura quase sempre, e, portanto, na altura, agora, enfim, penso que é mesmo só no cravo, só na ferradura, mas, portanto, dava a uma visão e a outra para ir agradando aos dois lados, e, portanto, deu-lhe um prémio Nobel. Este senhor, o Hayek, tornou-se tão extremista que até foi ele que explorou a ideia do nazismo com o social, com o Partido Nacional Socialista do Hitler, e, portanto, para tentar apocar as ideias socialistas. Bom, e também a Escola de Chicago, com, designadamente, o Friedman. Falta aqui um... Bom, não interessa. Portanto, as aplicações concretas das forças neoliberais e do neoliberalismo, pode-se dizer que, com toda a propriedade, começaram com uma coisa bastante feia, que foi o Estado, digamos, criado a seguir ao golpe em 1983, no Chile, e com o Pinochet. Portanto, toda a política foi um laboratório de experiência dos boys de Chicago, das correntes, portanto, neoliberais, aplicadas no concreto do país. Depois começou-se a aplicar em regimes democráticos, portanto, enfim, no âmbito das democracias normais, entre aspas, portanto, com a Thatcher em 79, com o Reagan em 81, nos Estados Unidos. Entretanto, em 1990, mais ou menos, dá-se a inclusão da URSS e do Comecon. Em 1980 tinha havido o início do 7º governo constitucional em Portugal com o Sá Carneiro. Mais tarde, digamos, as práticas e as ideias económicas, sociais, porque isto não são só ideias económicas, já lá vamos. Portanto, isto são pacotes mais completos de medidas, espalham-se aos vários, à Europa, enfim, com assimetrias de país para país, mas vão-se implantando cada vez mais na Europa e, portanto, entretanto, dá-se há um fenómeno, entre muitos outros, que é a emergência dos BRIC, portanto, do Brasil, da Rússia, da Índia e da China, como grandes países, digamos, que de certa forma conflituam com os interesses do neoliberalismo no seu estado, digamos, puro. Portanto, há uma grande interrogação onde é que se chegará, digamos, com este estado de coisas. Eu queria... falta-me aqui, não sei porque, falta aqui um slide que não aparece, que desapareceu, mas, portanto, em que eu explicava, no fundo, como é que ele se aplica depois em cada país. Há aquilo a que se pode chamar os governos contentor. Os governos contentor são governos que, independentemente daquilo que têm escrito por fora, a mercadoria que lá está dentro é sempre a mesma, é neoliberal. Portanto, por fora pode ter vários rótulos de contentor. Mas, portanto, e estes governos contentor, designadamente na União Europeia, aplicam um conjunto de medidas não só económicas, mas também ideológicas e sociais. É este conjunto de medidas a que se pode chamar o neoliberalismo. Não é só uma política económica. E, designadamente, tem grande influência no funcionamento desta fórmula, tem grande influência as contribuições dos mídia,
dos think tanks, portanto, das conferências, dos grupos, dos especialistas, e que vão alimentando com ideias e com realizações, e todas estas ideias vão lubrificando aquilo que é essencial e que é o cerne da questão que está, digamos, em que o neoliberalismo e as forças neoliberais procuram. Há algumas das características, de uma forma muito sintética, do neoliberalismo recente, porque ele vai também sempre alterando. O neoliberalismo não está feito, é uma fórmula e pronto, é aquilo que se aplica. Está sempre em mutação à procura de um objetivo central. Já lá vamos ver o que é esse objetivo. Mas vai-se adaptando. Neste momento, há várias características, uma mínima participação do Estado, direta e indireta, a intervenção assimétrica dos governos no mercado de trabalho, sempre no sentido de desregulamentar, sempre no sentido de criar dificuldades, digamos, ao nível do salário, ao nível da flexibilidade, mas é uma atribuição assimétrica porque beneficia, digamos, os compradores da força de trabalho, no sentido das privatizações, os vários graus de privatização, uma circulação de capitais libérrima, não é? Portanto, escancarar, por aí fora. Eu queria só, talvez, para não estar a amassar-vos com tantas noções, falar numa das características do neoliberalismo moderno, que é o experimentalismo social. Mesmo não tendo a certeza de que isto funciona ou não funciona, vão para a frente com determinadas medidas que causam sofrimento social. Enfim, eu não sei se é abusivo, mas apetece-me, digamos, comparar uma certa falta de controle e de ética em aplicar medidas experimentalistas. Vamos ver se isto dá, embora se saiba, pá, isto com certeza vai causar sofrimento social. Mas vamos embora para a frente, porque é necessário, e com aquelas experiências médicas do Mengele e outros médicos nazis que experimentavam, enfim, para ver se traziam melhoria à medicina, vamos lá enxertar aqui um braço ou fazer isso. É claro que, enfim, isto é um caso caricatural, digamos, ainda não chegámos a tanto, penso eu, mas de qualquer maneira há uma certa experimentalismo, digamos, nisto. Depois, aqui também uma outra questão que queria chamar à vossa atenção, que é esta dupla subsidiariedade. Portanto, aplica-se este princípio, a dupla subsidiariedade, o que é chutar para cima, para as federações, para a Federação, para as federações políticas, portanto, a União Europeia como conjunto, chuta-se para cima certas competências e para baixo, para um localismo, para o local, outras competências. Chutar para cima e chutar para baixo. Para cima são as questões decisivas para o capital. Para baixo são as coisas que são chatas e que custam dinheiro e que não são muito boas para a imagem eleitoral do governo. E, portanto, isto chuta-se para baixo. Portanto, isto é uma constante que podemos começar a detectar. Por outro lado, é uma grande disseminação de palavras, de termos, um jargão, uma série de terminologia, uma série de palavras. Enfim, o chamado economês ou o socialês, portanto, muitas palavras, governança, parcerias, participação, transparência, mais-valias. Eu deixem-me só falar nesta do mais-valias, que é uma que eu embirro particularmente, porque já todos ouvimos, não é? Aquele jogador tem uma mais-valia importantíssima para a equipa, ou ele traz uma mais-valia muito grande à empresa. Não é mais-valia nenhuma. Traz um valor acrescentado, traz um valor. Mais-valia é uma coisa muito concreta. Não é isto. Mas isto é utilizado, não é, na minha opinião, por acaso. Põem-nos todos a falar a mesma linguagem. Há muitos de nós, eu próprio, enfim, faço autocrítica, também já comprei algumas coisas destas, não é? Em determinadas fases, por exemplo, em determinada fase, gostei muito de uma coisa que era planeamento estratégico, mas que é uma invenção do neoliberalismo. Invenção do neoliberalismo. E que visa
quando nós vamos bem de fundo, visa facilitar a aplicação daquelas ideias. Mas nós não nos apercebemos, porque há alguns de nós que inadvertidamente saltamos de uma terminologia, por exemplo, sei lá, muito pura, marxista, e depois logo a seguir utilizamos uma palavra destas, que não tem nada a ver com outra, mas isto tudo embrulhado. Não é? Portanto, acho que temos que ser bastante rigorosos e cada vez mais rigorosos e atentos a esta questão. Bom, o que é que eles querem? Não há muita volta a dar, nós podemos inventar muita coisa, mas a questão de aumentar a taxa de exploração devido à baixa tendencial da taxa de lucro é uma questão fundamental. É claro que a baixa tendencial da taxa de lucro pode não ser exatamente pelos mesmos motivos que era há 100 anos. Pode ser agora mais por causa da gestão da especulação financeira e menos da concorrência direta entre as empresas. Mas é a questão central, aumentar a taxa de exploração que está quantificada, enfim, em teorias bem conhecidas. A outra questão é, naturalmente, o haver, com estas medidas, uma tendência crescente da centralização e da concentração do capital. Isto é visível, claramente. Por outro lado, é aumentar aquilo que se chamava há 100 e tal anos, enfim, o exército industrial de reserva. Bom, agora não é exército, não é industrial, mas está na reserva. Até o desemprego geral de várias camadas técnicas, de assalariados, de vários tipos, não é? Inclusive de quadros superiores, não é? E, portanto, mas a questão é sempre a mesma e, portanto, a pauperização cada vez maior, portanto, do proletariado. Enfim, no fundo, o empobrecimento e o aumento das disparidades. Bom, e depois havia, além destas 4 leis, como sabem, havia uma questão mais central, que era mais central, ou assim complementar, que é a verificação de crises cada vez mais intensas, digamos, e profundas. Bom, o objetivo é muito difícil que de uma pessoa, de uma forma séria e profunda, não se chegue à conclusão que é isto que o neoliberalismo, por trás de uma série de palavras, procura atingir. Depois, procura atingir na administração pública. Neste caso em concreto. A administração pública, vocês sabem que, no fundo, tem 3 grandes componentes. A administração central, a administração estatal, a administração central, a administração independente e a administração autónoma. São estas as 3 partes da administração pública. A administração central, direta e indireta, a administração autónoma com a parte territorial e com a parte funcional e a administração independente, cujos órgãos não são eleitos, não são nomeados pelo governo, mas também não são eleitos, digamos, por eleições diretas ou das respectivas corporações, são normalmente nomeados, indicados pela Assembleia da República, porque são aqui, por exemplo, que estão as entidades reguladoras. Portanto, na administração autónoma, o poder local, no fundo, o que é? O poder local é o conjunto dos municípios, das freguesias e das regiões autónomas. E, enfim, constitucionalmente, das regiões administrativas que ainda não existem, mas existem previstas desde o princípio na Constituição. Depois há também uma administração autónoma que não tem nada a ver com isto, que é funcional e que tem a ver com as associações públicas, profissionais, culturais, etc, etc. Não interessa agora estarmos a falar nisto. Na parte da administração central temos a administração central direta, portanto, os ministérios, a central, a periférica, as CCDRs, as direções regionais, às vezes chama-se administração regional, a administração periférica. Mas atenção, isto não é regionalização nenhuma, como sabem, não é? Portanto, isto nem faz... Portanto, enfim, sabem isto. A parte indireta, temos a parte pública, com os institutos públicos, as entidades públicas empresariais, a REFER, os hospitais, bom, isto está tudo em mudança, pode ser que coisas que não sejam já exatamente assim neste momento, os vários institutos públicos, e depois também há uma administração estatal indireta privada. Por exemplo, que é onde estão certos estabelecimentos de ensino, certos hospitais, por exemplo, o ISCTE
faz parte da administração central, agora penso que inclusive já é uma fundação. Enfim, portanto há uma mutação ainda mais aprofundada. As reformas da administração, isto não... Há muito tempo, há sempre reformas. Digamos, qualquer governo que entra normalmente anuncia uma reforma. Ou duas, ou três. E isto tem um caráter também sociológico, porque as pessoas, em geral, há muita crítica relativamente à parte pública, ao Estado. Em geral, nas sociedades, isto também foi alimentado. E, portanto, nada melhor do que anunciar logo uma reforma mal se entra. Depois, se ela vai para a frente, se não vai, como é que vai, se é mais profunda, se é menos profunda, depende de muitos fatores. Mas há muitas décadas, digamos que isto é assim. Em conjunto, ou seja, como síntese, o que é que as administrações, as reformas têm tido? Têm quase sempre partido de um problema que é o da eficiência e até eficácia da administração pública. Como uma questão normalmente sempre associada à questão do excesso, da quantidade de funcionários, trabalhadores da função pública e da existência da burocracia. A burocracia como uma coisa terrível, às vezes associada, direta ou indiretamente, à corrupção. E, portanto, há que interrogar, mas estas preposições são verdadeiras? A principal questão, enfim, a meu ver, não é isso. Qual é que é o papel que o Estado, que queremos que o Estado tenha, digamos, na sociedade atual? Quais são as metas, as finalidades? Portanto, é uma questão política à montante, não é depois uma questão instrumental, organizativa. Portanto, mas o que é certo é que se foi espalhando toda esta ideologia, neste sentido, de que o Estado-nação e os Estados são coisas do passado, muito mais ainda o Estado-previdência, não é? Isso nem falar, são coisas completamente ultrapassadas, digamos, e são coisas, como eles dizem, démodé. E, portanto, há que entrar, digamos, na modernidade da globalização, dos desenvolvimentos das TIC, das tecnologias de informação e comunicação, e, portanto, e também devido às próprias crises financeiras e económicas. E tem que se mudar, reformar a administração por causa da crise. Mas não se explica, nem nunca se demonstra se as coisas estão conectadas, têm ligações, se há relações de causa e consequência. Não, isso nunca é explicado. É evidente que estes fenómenos todos, das novas tecnologias de informação e comunicação, das crises financeiras e económicas, da própria globalização, mundialização, como dizem outros países, de globalização, traz necessidades naturais de que haja profundas alterações nos estados do capitalismo avançado e nos outros. Isso é verdade. E, portanto, trazem transformações do poder do Estado. Mas esta razão de entrar, de fazer reformas, de fazer alterações na administração pública é uma reação por causa das TIC? Não, eu penso que não. Há questões mais profundas, centrais, relacionadas com aquilo que falámos há bocado. Isto é preciso atingir o coração, o cerne da administração pública, porque isso faz parte ideológica e economicamente das necessidades do capital. Isto é fundamental. Muitas vezes não se percebe a racionalidade destas medidas. Pois aquilo não surgem para ser racionais. Surgem porque há uma tentativa na luta deles, da parte deles, de atingir. Não tem outra explicação. Depois põem uma roupagem conveniente, mas o objetivo é aquele e não outro, ou pelo menos é o central. Mas depois há várias maneiras de fazer isto, não é? Há uma corrente gestionária, portanto, na escola do New Public Management, cá em Portugal, por exemplo, há 20 anos havia 15 anos, 20 anos, começou a ser muito da moda em certos institutos e universidades, nomeadamente no ISCTE, por exemplo, com um investigador, entre outros, o Monte Gafredo e tal, portanto, que defendia, no fundo, esta ideia, enfim, interessante, não é? Que é a administração pública, antigamente, a administração pública tinha o monopólio de defender a coisa pública.
e a coisa pública era uma coisa boa. Depois havia as empresas, e as empresas tinham a sua gestão. E, portanto, não se podiam misturar, não vinha cá uns mandar dos outros, nem, portanto, eram coisas diferentes. Mas isso era mau, diziam eles. Nós temos é criar uma administração pública que não tenha o monopólio de gerir a coisa pública, mas uma administração pública que seja neutra, técnica. Porque é assim que se mantém e se servem os cidadãos. Os cidadãos que aparecem na sua perspectiva, não de cidadania política, mas na perspectiva de clientes. Portanto, é esta, normalmente, as ideias andam à volta disto com mais roupa, menos roupa. Depois há, de facto, uma outra corrente mais benigna, correntes, enfim, participativas. Portanto, defendem que, de facto, as organizações da administração pública estão num ambiente político e, portanto, devem-se responder perante cidadãos e não perante clientes, não é? Aliás, o conceito de cliente, associado, que está sempre associado ao poder de compra, é um conceito que abre a porta à desigualdade. Não é? Abre a porta à desigualdade. E, portanto, porque o cliente normalmente não decide através do voto. O cliente não decide através da participação, decide através do preço. Portanto, é uma perspectiva individualista e, portanto, separam os coletivos de cidadãos, pondo-os a pensar só no seu interesse objetivo individual, que pode não ser exatamente o mesmo e normalmente não é o seu interesse como cidadão. E, bom, e depois aquela história do Estado gordo, não é? O Estado gordo, portanto, que é preciso desengordurar, que é preciso tirar gorduras, confundindo às vezes o volume da barriga dos pobres, que está inchada não porque estão cheios, mas porque estão doentes, e, portanto, há que apertar, há que destruir, mas que gera, e isso é visível, cada vez mais visível, mais destruição, mais desigualdade, mais dificuldade económica. Bom, e depois há a questão, de facto, de toda a roupagem com que se envolve esta questão das TIC, designadamente, das tecnologias de informação e comunicação, que são, de facto, muito importantes, mas não justificam nem resolvem as injustiças sociais, a especulação financeira, a exploração, neste caso, do trabalho, a questão das deficiências, da carência energética e a burocracia. Portanto, a burocracia não é resolvida com as TIC. A burocracia é uma outra coisa. Bom, os Estados Unidos tiveram uma profundíssima influência nestas novas visões, desde logo com o Reagan, portanto, que a propósito de cortar as despesas sociais federais, remetia para as autoridades locais uma série de funções, coisas que chegaram depois a Portugal muitos anos depois, mas quer dizer, esta ideia da proximidade, então vocês não querem apoiar, depois põem, por exemplo, já viram várias autarquias, vários municípios, vários presidentes de Câmara e várias presidentes de Câmara a aparecerem para resolver o problema económico da empresa. Ou para resolver, até hoje em dia, o problema social da pessoa que está desprovida, digamos, de mínimas condições. Portanto, esta pressão sobre as autoridades locais para resolverem questões que estão, muitas vezes, mais acima. Estas escolas do Public Choice, portanto, ou do New Public Management, enfim, praticam sempre coisas à volta do mesmo. Descentralização e desconcentração administrativa, portanto, confundindo muitas vezes a desconcentração com a descentralização, baralhando o que é a desconcentração e o que é a descentralização, uma crescente proliferação de formas de administração indiretas, muitas formas, institutos, empresas, fundações, várias formas, não é? Portanto, isto não surge nunca sem querer. A externalização de serviços, de funções, que no fundo é uma privatização que pode ter vários graus,
designadamente das tarefas administrativas, as PPPs é uma externalização. Agora estão a começar a descobrir-se, enfim, nestes anos, o grande malefício das parcerias público-privadas. Mas, ao mesmo tempo, está a sair legislação que propõe, por exemplo, no urbanismo, as parcerias, que são públicas e que são privadas. Portanto, ou seja, condena-se as PPPs num sítio, mas, ao mesmo tempo, estimula-se que elas vão surgindo, apesar de tudo, noutro sítio. A liberalização dos serviços públicos, enfim, concorrência, as instituições públicas de direito privado, a racionalização da administração, racionalização que pode não ser uma medida de otimização. É claro que as administrações, os serviços, têm que ser racionalizados, devem ser racionalizados, devem ser alterados, devem até ser reformados. Mas esta maneira de fazer, normalmente, quando vamos analisar, e vocês conhecem isso muito bem, detectamos sempre coisas, lá está, é aqui que está o guizo no pescoço do gato. Porque há ali, cá está, a ideia começa a parecer muito interessante, normalmente, a ideia de reformar, alterar, isto não está mal, naturalmente nunca há coisas 100% boas, e portanto vamos lá alterar. O ser humano tende a aderir a esta ideia, uma ideia até de mudança, transformação. Não sejamos reacionários, temos que mudar. Mas depois, quando se começa a observar a reforma, à medida, cá está. Ora, há sempre um sítio, alguns nos documentos, alguns na reforma, no conjunto de ideias, cá está, é aqui que se pretende chegar. Vem sempre muito bem embrulhado. Nunca vem assim na primeira página. Pronto, a autorregulação, os sistemas de emprego substituem os sistemas de carreira, a europeização, etc, etc, os cortes e, naturalmente, os cortes orçamentais, não é? Só uma chamada de atenção de novo para aquela questão da governança, que é uma palavra que eu detesto, um termo que eu detesto. Isto vem do corporate governance, mas é traduzido e aplicado em Portugal. Cada vez mais gente fala em governança, quer dizer, o tempo, enfim, pessoas de quem eu gosto muito, quer dizer, governança. A governança, de facto, enfim, depois há outros que falam em governação, governabilidade, governança, mas isto não são exatamente as mesmas coisas, há correntes diferentes, mas a governança, bom, e depois também se fala muito na sociedade civil e nas organizações, a participação cidadã, a democracia participativa, que é outra ideia muito posta a circular e que há pessoas e municípios que eu muito estimo e gosto, que puseram em prática e, enfim, na minha opinião, não é mais do que uma versão mais ou menos trotskista, não é? Para embalar, digamos, a malta. É evidente que quando ela surge na América do Sul, no Brasil, com a sua componente de combate à corrupção, aí acho bem. Agora, as formas de democracia participativa mitigada claramente, muitas vezes manobras, digamos, que são apenas publicidade, digamos, legítima das autarquias, não é? Dos presidentes de Câmara. Mas, quer dizer, enfim... os stakeholders, já ouviram falar nos stakeholders, as partes interessadas, a gestão do planeamento estrangeiro, desenvolvimento sustentável, isto é uma palavra, um termo extraordinário, não é? Em que se engloba aquilo. Reparem, neste momento não há banco nenhum que não promova o desenvolvimento sustentável. Fazem até anúncios nos jornais, não é? Nós somos pelo Banco de Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, o Espírito Santo é um dos bancos que mais promove o desenvolvimento sustentável, designadamente os acionistas, não é? Bom. A governança é de facto um neologismo que não é novo, isto não é um conceito novo, eu só estou a pegar nisto porque é simbólico e pode-se aplicar a outras coisas, de facto, mas pode significar coisas completamente distintas. Tanto pode ser a diminuição do peso da ação de um Estado, como pode ser a governação empresarial. Aliás, o termo inicial dele, a corporate governance, é das empresas, vem das empresas. É aplicado depois pelo FMI e pelo Banco Mundial, designadamente, por exemplo, em países africanos. Para quê?
para aumentar a transparência e combater a corrupção. Quando ia ao dinheiro do Banco Mundial ou do Banco Africano de Desenvolvimento ou qualquer outra entidade destas, aparecia o pacote da governance. E depois tinham lá uma série de medidas, embaladas sempre da mesma maneira, mas no fundo trata-se de pôr dentro da parte pública o conceito de ideias de gestão privada, particular, empresarial. A good governance, a nova gestão pública, o new public management. Bom, são sempre termos que andam à volta disto e que é preciso compreender para que, enfim, possamos situar-nos nesta análise. Como é que se aplicam e que consequência tem na administração local autárquica, nos municípios e nas freguesias, estes conceitos? É necessário não perder de vista, na minha opinião, que a democracia local é um direito dos cidadãos e dos cidadãos eleitores. A autonomia local é um valor político que está inerente à coisa pública e à construção de um Estado, digamos, democrático e de direito. Um município, uma freguesia, não é uma empresa. Não é? Portanto, não é uma estrutura, uma organização, mas é muito mais do que isto. As autarquias são expressões, não são expressão apenas da autonomia administrativa. São de facto, digamos, uma estrutura do poder político. Enfim, isto é do Gomes Canequeiro e do Vital, enfim, Moreira. E, portanto, os municípios não são apenas, digamos, empresas onde se apliquem medidas, coeficientes, indicadores. Também é necessário fazer isso, mas este balanço tem que ser feito, digamos, com grande honestidade intelectual. Que é uma coisa que talvez não abunde em muito destas reformas. E, como vocês sabem, tem vindo a ser produzida variadíssima legislação. 2003, portanto, as questões da racionalização das estruturas, esta resolução do Conselho de Ministros de 2003, lendo-a, percebe-se claramente que é a escola do New Public Management, digamos, aplicada claramente, digamos, em Portugal. Estatutos do pessoal dirigente, por aí fora. Bom, na questão da justificação da crise e do déficit, como razão para atuar, eu não vou aqui fazer-vos perder tempo com isso, mas é assim, há todas as condições para demonstrar que não há justificação nenhuma do déficit e da dívida pública para atuar em geral sobre as questões da administração pública, mesmo no concerto, na comparação europeia. Repare-se que Portugal, só a dívida de Portugal, a dívida pública só passou a ser maior do que a alemã em 2007. A quota parte do poder local na dívida pública portuguesa é, enfim, residual. Isto é a evolução dos trabalhadores da administração pública até 30 de junho deste ano. E para terminar, queria, enfim, agora ainda uma questão concreta, trazer-vos aqui, digamos, uma informação, só para chegar rapidamente a uma indicação de 3 ou 4 questões que talvez sejam interessantes. Pegando em 6 municípios daqui da área metropolitana de Lisboa, porque, enfim, não me interessa agora saber quais são, eu pus-vos aqui o número de freguesias que têm que ser extintas de acordo com a aplicação da lei, a redução de dirigentes na globalidade, diretores, chefes de divisão, etc., que têm que ser, enfim, isto pode ser por fase, está a ser agora analisado, como vocês sabem, essas questões, bom, enfim, não vou agora estar a entrar por aí, mas, portanto, o número de dirigentes que têm que ser, enfim, reduzidos, os que ficam, ou seja, os quadros que ficam, portanto, isto, grosso modo, são os que existem hoje em dia. Depois isto não é bem assim, porque os quadros não estão completos em alguns sítios, não interessa agora entrar por aqui. E depois, receitas totais, despesa total, a dívida total e a dívida aos fornecedores de cada um destes municípios,
nós verificamos, de facto, uma coisa que é muito interessante, é ver que a dívida a fornecedores com mais de 90 dias, alguns destes municípios têm dívidas bastante significativas a fornecedores diretos. Isto são quase 25 milhões de euros, quase 21 milhões, 22 milhões, 7 milhões, 14 milhões, 17 milhões. Portanto, e isto para a economia local é de facto significativo. Mas vamos ver o que é que a redução deste número de dirigentes significa na despesa total em 2011. E significa 0,54%, 0,45%, 0,13%, 0,42%, 0,26% e 0,13%. Ou seja, com o corte deste número de dirigentes, se fizer um estudo custo-benefício, chegávamos com certeza à conclusão de que a grande perturbação, e não estou a dizer, e quero até dizer que não é, verdadeira afirmação de dizer que todas as macroestruturas, todos os organigramas, estão equilibrados. Conheço bastantes que, na minha opinião, não estão. Que há excessos, que há deficiências, que há desequilíbrios, que há coisas que não queria entrar agora aqui nessa análise do concreto. Eu conheço alguns que, de facto, há desequilíbrios. Não é esta a forma de equilibrar. Não é esta a perturbação brutal que vai trazer para os serviços e para o conjunto daquelas organizações que são muito fortes para uma economia mínima. Não é com isto que se endireita finanças nenhumas, como é evidente. Quanto às freguesias, dizer que, por exemplo, este município que cortam 6 freguesias passa a ter, a partir, enfim, se esta reforma for para a frente, como sabem, muito provavelmente as Assembleias Municipais em geral não vão tomar posição, enfim, é o que se presume, e portanto vai para o grupo técnico nomeado. Vai ser muito interessante ver um caso. Em Coimbra, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal é o Sr. Professor que coordena o grupo técnico. Na Assembleia Municipal vai dizer que não toma medida. Vai toda a gente achar curioso saber se ele, como coordenador do grupo técnico, vai decidir. Mas é uma curiosidade do sistema. Vamos ver como é que a coisa evolui. Este município reduz 6 freguesias, vai passar a ficar com 5. Simbolicamente são exatamente as freguesias que tinham no tempo do fascismo. Ou seja, aqui pode-se utilizar a expressão vamos regressar ao fascismo. Uma outra, por exemplo, este outro município em que se reduz 3, vai ficar com 3. Cada uma das que fica com mais de 50 mil habitantes. Portanto, começa a ter uma proporção em que a proximidade territorial e humana, enfim, é muito complicada. Mas vamos ver, e termino com isto, o que é que se vai ganhar com a redução das freguesias. Eu estive a fazer as contas não é nestes casos aqui, é num conjunto de outras freguesias, e chego, enfim, naturalmente sujeito isso à apreciação e até a confirmação ou não, ou correção de outros cálculos que estejam a ser feitos, mas eu cheguei a que, conforme, porque isto tem muito a ver com o número de habitantes que a respectiva freguesia tem, mas as economias que se chega por cortar freguesias é entre 5 e 30 euros por habitante por ano. Porquê? Porque as contas são feitas na base de todos os autarcas e trabalhadores dessa freguesia partindo do princípio que desapareciam. É evidente que os trabalhadores nem sequer é assim. Portanto, estes valores, com certeza, são ainda inferiores. A poupança é mínima. E se o argumento, que surge, vem do memorando de entendimento e da estabilização financeira e da regularização das dívidas do país, esse não é de certeza. Portanto, é o outro. E o outro qual é? O que nós vimos há pouco. É o ataque ao coração, às questões vitais do funcionamento da administração pública, neste caso da administração pública local. Muito obrigado.